Olá, boa tarde a todos. Eu sou Bruno Pedro Bom. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto BBDE Lives. Hoje a gente vai ter a honra de receber a Jaqueline Araújo. A Jaque, que é fundadora da Olhar Estratégia de Imagem, uma consultoria especializada em treinamento, em imagem corporativa. A Jaqueline também trabalha com o Carlos Ferreirinha num projeto muito legal que eu sou fã, que é o Luxury Academy, onde ela é responsável por um curso de treinamento corporativo, postura corporativa, etiqueta. E hoje a nossa pauta vai ser a importância da imagem corporativa, a importância da imagem para os advogados. A Jaque já está entrando aqui. Olá, Jaque, Cheguei. boa tarde. Tudo bem? Boa Tudo noite bem. já, né, Boa Bruno? noite, é verdade. A gente trabalha aqui, a gente não vê, não tem Não noção vê do mudar, tempo. tá certo. Eu não sei se esse home office ele é bom ou ruim, porque a gente não sabe, algumas rotinas elas são perdidas, né? Mas Exato. boa noite. E isso é uma questão mesmo, né? Você sabe que assim, eu tenho ouvido o pessoal compartilhar muito que tem trabalhado bem mais no home office, ao contrário do que muita gente imaginava, né? Que home Parece que office não não, é mas bagunça. A gente, com... a gente liga e não desliga. E tá lá dentro da casa, mas enfim. Peguei um pouquinho da sua introdução aí. Bacana, estava apresentando você, a Jaque, que é uma parceira. Nós trabalha já com o Fê abriu na última semana esse projeto BBD Lives, falou sobre a importância do atendimento e das premissas do luxo para o Sim. setor jurídico. E a Jaque tem uma experiência aí muito bacana na Olhar, estratégia de imagem, com advogados também, não apenas advogados, mas o setor jurídico é um setor muito formal, né, Jaque, que demanda um treinamento um pouco mais refinado, uma observação e uma postura corporativa um pouquinho mais, digamos assim, minuciosa. Exatamente. É um setor, assim, como eu falei, eu até postei uma coisa hoje, eu fiz um post hoje e é algo que eu sempre falo, né? O setor de advocacia, a área de advogados, enfim, o setor de direito, a área jurídica no geral, é um dos três mais formais com que a gente trabalha. Dentro de imagem, de aparência, a gente fala muito do dress code, né? Para a pessoa entender qual. E dentro de dress code, existem níveis de formalidade diferentes. E realmente a área de direito, juntamente com o governo e com a área, o board de bancos, que até o Ferreirinha também mencionou na semana passada, são as três áreas mais formais. A gente chama, o nível de formalidade que é o formal tradicional mesmo, né? Então não tem não tem muita linha assim para a gente fazer algumas adequações. Isso vai dependendo muito de alguns escritórios que têm adotado uma linha com um pouco mais casual ou não, mas normalmente é aquele código e assim, não tem como, porque historicamente, né, Bruno, já vem assim, uma profissão que você vai ver. Quem é que fala de dress code? Quem fala muito da vestimenta do advogado? Já vem desde o CNJ, né? Uhum. Então, isso já vem delimitado através de lá, até e mesmo não só com os advogados, até com o público em geral. Entendo que até existam outras demandas. Então, é uma área formal por si só. Algumas vezes eu até vou dar treinamentos nas empresas e quando eu trabalho com um público que é mais jovem, estagiários ou trainees, eles até têm um pouco de dificuldade de entender, né? Mas já vem por si só, já é historicamente, já é um dos mais formais. E a justificativa para isso, se a gente começar a ler especificamente na área do direito, é por conta do decoro forense, é por conta Uhum. dos códigos, da simbologia que os advogados que vocês têm, né? Porque você também é muito formais. Então, a própria toga, ela tem muita simbologia e, na verdade, a nossa imagem nada mais é do que um conjunto de símbolos, né? Absolutamente. Eu acredito também que é importante pontuar desde o começo da nossa conversa
recebemos aí dezenas de perguntas, algumas bem polêmicas que a gente vai abordar aqui, mas trabalhar a imagem e falar de imagem não é apenas falar de dress code, não é apenas falar do vestuário. Sim, o vestuário é um signo, é importante na composição dessas ferramentas, mas Sim, temos outras, como programação neurolinguística, como a questão do tom de voz, como a questão sim. do aperto de mão. Temos até algumas metodologias para intensificar a imagem. Antes de mais nada, tem uma frase para começar a nossa conversa que eu acho ela vai abrir muito bem. O marketing não questiona, o marketing entende e atende. Então, saibamos que a profissão jurídica, ainda assim, é uma profissão, sempre foi uma profissão de altíssimo valor intelectual, é um serviço de altíssimo, com responsabilidade social, foi discutido na semana passada isso com o Carlos Ferreirinha. Então, é importante, sim, ter um entendimento desse macro para nos adaptarmos. E essa Exato. adaptação, muitas vezes, já que você vai explorar um pouquinho aqui sobre até a questão de branding, de imagem como diferencial estratégico competitivo, essa questão da diferenciação pode sim ajudar os colegas advogados que estão nos assistindo para terem mais prospecção, para terem uma imagem onde eles transmitam mais credibilidade. Tem um livro que eu gostaria de pontuar, fiz essa leitura ontem novamente, que eu recomendo, é do Ítalo Calvino, chamado Visconde Partido ao Meio. Ele fala justamente sobre a polarização das pessoas. Um Visconde, que numa guerra ele leva um tiro de canhão e ele se dividido no Visconde bom e no Visconde mal. Estou resumindo aqui. E tudo que o Visconde bom faz, de certa forma, é corrompido pela sociedade ou é julgado pela sociedade pela imagem do Visconde ruim. Então, o ser humano ele tem uma propensão a sempre assumir e a sempre julgar como referência, como mais notório, como mais representativo o lado ruim das pessoas, como ponto negativo. Sim. Então, entrando um pouquinho agora na sua expertise, Jaque, Tá. vamos falar então vamos tentar resumir, porque aqui é Exato. praticamente uma hora de Eu lá já de um estou aqui pensando, eu falei, universo. nossa, do que eu vou começar? É tanta coisa, e tanta coisa realmente para pontuar, mas vamos lá. Vai me Vamos lá. guiando. Vamos passar algumas dicas. Geralmente nos seus treinamentos de equipe, quais são as primeiras dicas em relação a dress code, comportamento, em relação a bons costumes, bons modos em e-mail? Me fala um pouquinho qual é a sua metodologia de trabalho e como isso traz um diferencial competitivo, não só para as pessoas que já têm um escritório consolidado e querem um nível de prospecção maior, mas também aqui tem colegas que estão buscando recolocação no mercado de trabalho Sim, através do sim. LinkedIn. Sim, e que é super importante. Assim, algumas coisas que eu quero ordenar para a gente entrar, né? Para a gente entrar na mesma, para a gente falar a mesma língua. Primeiro sobre a questão da imagem, né? Que você comentou. Muita gente acha que realmente a imagem ela é a aparência. A aparência é um componente muitíssimo importante da nossa imagem, porque ela está sempre presente. A gente chegou, ela já está lá. Ela tem muito peso, né, a aparência na nossa imagem. Mas ela não é formada só disso. O que é a nossa imagem? E a gente usa a imagem, né? A gente tá aqui falando de pessoas, mas a gente usa a imagem para falar de um produto, a gente usa a imagem para falar de uma marca. E, na verdade, né, não querendo assim comparar bruscamente, mas na verdade tem a mesma essência, né? O que nós temos, o que a gente conhece, o que cada pessoa tem. Cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua essência. Quem tem acesso a isso? Só eu. Ninguém mais consegue acessar, consegue entender a minha identidade ou conhecer, a menos que eu fale ou eu transmita isso de alguma forma. Quando eu chego em algum lugar, quando qualquer pessoa chega num lugar, a nossa personalidade não é a primeira coisa que as pessoas veem. As pessoas veem a nossa aparência mesmo. Então, a nossa imagem nada mais é do que a percepção que o outro faz de quem eu sou. Tá? Essa percepção, ela é baseada
na aparência, ela é baseada nas roupas, mas ela também é baseada no meu comportamento. Ela tem claramente um elemento que vem da experiência de vida de quem está ali me avaliando, tá? Mas então é essa a diferença da imagem. Então, só para as pessoas entenderem, como é que eu faço para transmitir quem eu sou, para que os outros tenham essa percepção de mim, né? E, na verdade, essa percepção que o outro vai ter, ela precisa ser a mais fiel possível à minha identidade, já que eu não tenho como transmitir tudo aquilo num primeiro momento. Isso é transmitido aos outros através da comunicação não verbal. Os meios que a gente usa para transmitir a nossa imagem são os sinais da comunicação não verbal. E aí sim, a aparência é só um desses sinais. Existem 9 sinais. Então, desde aparência e cuidados pessoais, desde objetos que a gente usa, desde as nossas expressões faciais, a nossa linguagem corporal, o uso que a gente faz do tempo, o uso do toque, o uso do espaço. Você comentou de aperto de mão, pontualidade, que é uma questão super importante, tom de voz, os odores, o toque. Então, tudo isso forma a imagem que a outra pessoa tem de mim, entende? Então, é por isso que, assim, a gente trabalhar só na aparência pode não sustentar por muito tempo. Sabe, às vezes, aquela pessoa que fala assim, fulano, ele é super bem vestido, ele é super bem arrumado, mas ele maltrata o porteiro, ele maltrata o motorista, ele maltrata o segurança, ele maltrata o garçom. Essa questão de tratamento do comportamento, ela vai interferir na imagem, né? Então, é um conjunto. E outra coisa, ela não existe um só ponto de contato, né, Bruno? São vários pontos de contato. Absolutamente. Então, não adianta eu tratar você bem, porque eu tenho algum tipo de interesse, e tratar outra pessoa mal, porque não me interessa. Então, assim, isso é um conjunto, tá? Então, a nossa imagem, ela não dorme, né? Ela não para. Nossa imagem, ela está acontecendo ali, não é só no momento da primeira impressão, ela acontece 24 horas por dia. Enquanto eu tiver uma interação com alguma pessoa ali, enquanto eu tiver com alguma pessoa estiver sendo avaliada, eu de boca fechada, caladinha, sentadinha, eu estou sendo avaliada pela minha imagem. Não existe uma não ação. E também isso pouco tem a ver com a questão do preconceito, né? Isso é uma formação que a gente faz de percepção mesmo. Quando a gente vai conhecer uma pessoa, eu até brinco e até tenho um questionamento nos treinamentos, né? E com muitas pessoas eu converso. Seria interessante a gente se aproximar de pessoas que são diferentes da gente, para a gente poder ter trocas melhores, trocas maiores, conhecer mais pessoas diversas. Só que, Bruno, na verdade, o ser humano, ele é um bichinho do mato, né? Então, o que a gente faz ali na primeira impressão, toda essa avaliação que a gente faz, que a gente avalia até 11 elementos para tentar descobrir um pouco mais daquela pessoa, sem que a pessoa abra a boca, a gente faz isso para saber de quem eu posso me aproximar com segurança. Isso é uma programação que a gente vem, né? Então, assim, a gente tenta se aproximar de quem é igual. Poxa, será que a gente é da mesma cidade? Será que a gente foi para o mesmo colégio? Será que a gente tem os mesmos interesses? É casado, é solteiro? Então, eu tenho uma série de componentes que eu avalio numa primeira impressão, tá? O caso, quando eu estou conhecendo ou vendo alguém uma primeira vez, para realmente sentir de quem eu posso me aproximar com segurança. E isso nada mais é do que um mecanismo de defesa, tá? Isso acontece só na primeira impressão? Não. Isso vai acontecendo continuamente. Exemplo, às vezes a gente tem um superior e a gente tem alguma demanda para pedir, quero pedir alguma coisa para o meu chefe, pode ser um aumento, pode ser para marcar as minhas férias. O que eu faço? Eu chego na secretária e eu pergunto como é que ele está hoje, como é que ele chegou, ou então eu observo a forma como a pessoa deu bom dia. Isso tudo faz parte desse meu conjunto de percepções que eu faço sobre as pessoas para poder interagir, né? Então é muito importante a gente entender isso. Você ia falar? E o profissional do direito, como operador de uma ciência humana, eu acho que ele tem uma vantagem competitiva
no critério de sensibilidade, né? Esse critério de sensibilidade como relacionamento humano, não só do ponto de vista profissional, rapport, que nós falamos, rapport comercial, tão falado, Sim, mas seja ele para qualquer, transpassado para qualquer relação, ele tem uma importância, um peso muito grande. E eu já quero provocar aqui o seu discurso, pegar alguns ganchos. Vamos lá. O primeiro deles você falou de pontos de contato. Somado a isso, a pergunta do Ezequias Assis, já provocando, com essa nova realidade de home office, é possível que haja alguma mudança? E aqui eu quero contextualizar antes da minha pergunta. Nós sabemos que o setor jurídico é um setor, isso foi discutido semana passada, a gente volta para essa discussão, uma discussão que está extremamente em pauta, eu acho que pelo momento social que nós vivemos, sim. que geralmente os escritórios tendem a achar que, obviamente, o escritório físico vai gerar uma segurança, gera uma segurança. E eu sempre pergunto para os meus clientes, quantas pessoas visitam seu escritório por semana? E a outra pergunta quantos possíveis clientes podem visitar o seu site por semana? As suas redes sociais por semana? Então, somado a isso que você falou de pontos de contato, qual é a sua leitura frente a este cenário com o escritório digital, o home office e a questão das redes sociais? Que você também aborda, não adianta nada aquela pessoa ser bem vestida, aquela pessoa falar bem, só que ela maltrata fulano, ciclano e beltrano. Isso Sim, também já é um fator negativo de imagem. sim, E a rede já é um social escancara muito isso. escancara. Antigamente, né? Parece que a gente está falando de tanto tempo atrás, e são assim, 3 meses. Mas então, até 3 meses atrás, quando eu fazia os treinamentos, eu abordava a questão das redes sociais, porque o seu cliente ele vai pedir para te adicionar no Facebook, o seu cliente vai ver que você tem um Instagram e ele vai te seguir no Instagram, ou então você vai trocar o WhatsApp com o cliente, que é muito comum, ou então, se o seu cliente for para o LinkedIn, tudo bem, a gente está até entre aspas, preparado para o LinkedIn, apesar que, assim, eu ouço todo tipo de histórias, né, Bruno? Então, assim, as pessoas. O LinkedIn, as pessoas estão mais ou menos avisadas que lá seria uma plataforma profissional. Mas, assim, eu já li sobre queixas de pessoas que usam a plataforma para paquera e o ser humano é É, surpreendente, né? Como eu falo. Quando eu falava das redes sociais, quando eu falava do online nos treinamentos, então eu dizia com relação a isso. Então, muitas pessoas me questionavam, em especial os advogados, nesse caso, falavam, não, o meu Facebook ele é pessoal, não é da empresa. E aí é assim. A partir do momento que você colocava o nome da empresa para onde você trabalhava no seu Facebook, ele deixava de ser pessoal. A partir do momento que você tinha clientes como amigos no seu Facebook, ele deixava de ser pessoal. A partir do momento que você tinha colegas do escritório, seus chefes no seu Facebook ou no seu Instagram, isso não era mais pessoal, porque qualquer coisa que você poste ali, a pessoa pode até falar, não, tudo bem, eu sei que ele está no momento pessoal, mas assim, não é verdade, tá? E muitas pessoas também me trazem uma coisa que também acontece muito com os meus clientes, que é de você se aproximar tanto de um cliente que vocês viram amigos. Eu não estou falando que a gente não vira amigos de cliente, mas o dia que você tiver alguma diferença, que ele tiver alguma reclamação para fazer para você, ele vai te cobrar como cliente, ele não vai te cobrar como amigo, ele não vai lembrar da relação que vocês têm de amizade. Vai ser, ele é o seu cliente e você é o advogado e ponto final. Então, por mais que as pessoas falem que não, que elas entendam, se você está lá no Facebook postando foto com bebida, pode postar foto na praia. Eu não gosto de falar em certo e errado, tá? Nos treinamentos. Não falo em certo e errado, caro, barato, nada disso. Eu falo que eu gosto de levar as mensagens do conhecimento para a pessoa, para as pessoas, para que elas possam entender e decidir. É isso que você quer transmitir? Então, assim, eu já li artigos de jornalistas que trabalham na área jurídica, de vice-presidentes de empresa que estavam em convenções e postaram fotos com bebidas e foram afastados. Então, isso acontece. Eu já vi questões de. Tudo é muito novo. Né, na internet. Então, durante muito tempo, na verdade, não se sabia como julgar isso. Às vezes,
Muitas empresas mandavam embora por questões de postagem. Aquela regrinha que a gente aprendeu, ela não caiu em desuso, né? Falar sobre política, falar sobre futebol e falar sobre religião ainda continua sendo muito polêmico. Você não sabe quem está do lado de lá, você não sabe quem é o seu cliente. Então, tudo isso quando você faz um comentário, na verdade, na postagem de uma outra pessoa, aquilo já pode aparecer. Então, você faz um comentário polêmico, aquilo aparece. Você tira uma foto e você marca uma pessoa. E às vezes a pessoa não queria ser marcada. Eu já estive em eventos que eram assim, final da tarde, e aparecia gente filmando, e tinha gente que falava: olha, não me filma porque eu falei no trabalho que eu saí para ir no médico. Né? Então, a gente sempre tinha essa questão da etiqueta de não marcar. Bom, quando a gente migrou para o digital, então agora a gente não está falando simplesmente do online, a gente está falando das lives, a gente está falando desse ao vivo, e a gente está falando principalmente de como me conectar com essa pessoa que está ali do outro lado da tela. Porque no momento que a gente fala exatamente de muita conectividade, mas que por outro lado a gente precisa aprender a se relacionar no virtual, como é que eu uso dos meus códigos, como é que eu uso da minha imagem para transmitir isso também? Sempre que a gente está tratando de sensações, de percepções e de emoções, quando a gente usa o canal não verbal, ele é muito mais efetivo do que o verbal, que significa o quê? Se eu tiver que te falar que eu sou super legal, que eu sou super competente, vai ser muito melhor se você olhar para mim e por uma série de componentes que você racionalmente não sabe o que é, você perceber isso. Poxa, eu olhei para ela e eu senti que posso confiar. Muitas vezes são por questões, assim, me lembra alguém que eu gosto ou me lembra alguém que eu não gosto. Então, a imagem, ela tem muito disso. No virtual, nesse ambiente que a gente está lidando aqui, algumas questões, elas ficam um pouco forçadas, né? Então, apesar de a gente ter tido sempre toda essa discussão da área de direito sobre por que eu tenho que trabalhar de terno e gravata, por que a mulher também tem que estar à altura, por que a minha performance, será que realmente ela vai sofrer um impacto se eu não estiver vestido dessa forma? Eu já falei para estagiários de direito que me falavam: não entendo por que eu não posso pintar minha unha de verde. E por que isso afeta o meu trabalho? Então, assim, quando a gente traz isso para o virtual, você imagina, se você tivesse que falar com um advogado que tivesse no home office, e principalmente nessa situação de pandemia, de quarentena, tá todo mundo em casa, numa situação vulnerável, com filho, com cachorro, tendo que cozinhar, com medo de uma doença, não ia parecer forçado ou pouco normal esse advogado que até então se apresentava de paletó e gravata, ele continuar se apresentando assim nesse ambiente virtual? Acredito Parece que pouco sim. natural, parece muito forçado, né? Então, eu entendo sim que isso finalmente vai passar por uma revisão. O que a gente via até o momento com relação existia um relaxamento em alguns lugares de novembro a março por causa da temperatura que é mais quente, a menos que, né, se você só vai despachar, enfim. Então, existia um relaxamento claro, não vai estar de camiseta de repente, mas as mulheres, uma blusa com um material que é um pouco mais refinado e que, assim, existe essa percepção mesmo no online, ter um cuidado com o cabelo, ter um cuidado com a maquiagem. Isso tudo, além desse tratamento de imagem, ele trazer uma elevação da nossa autoestima, ele fazer com que a gente realmente se sinta mais confiante para performar, para fazer o que a gente tem que fazer, as pessoas têm essa percepção. Então, ok, não precisa estar de paletó e de gravata, mas ainda vai estar com uma camisa, mas como você tá? Já tem o botão aberto, não precisa estar de gravata. E eu sei, né, por ter conhecimento, assim, de algumas lives que têm acontecido com CEOs de grandes escritórios e de escritórios que são tradicionalmente formais, clássicos, sempre foram, né, mais sisudos,
que tem havido um relaxamento na live. Não tem como. Eu tenho não só o treinamento que eu faço nas empresas, mas eu tenho clientes que são advogados, enfim. Como é que vocês têm trabalhado, mesmo quando tem um cliente? Ninguém tem trabalhado, Bruno, na forma que iam trabalhar para um escritório, né? Absolutamente. Então, precisa ter isso até para gerar uma conexão, né? Muitas vezes, dependendo do ambiente que você ia falar, ou do cliente que você ia tratar, se um advogado também ia super formal, de terno, gravata, com seu melhor costume, ele também poderia ter um distanciamento de um cliente. Se você vai atender, por exemplo, um cliente que é mais humilde ou que minimamente possa se sentir afetado por isso, existe um distanciamento. E como você bem trouxe, o advogado ele tem uma sensibilidade grande de leitura. E quando eu faço esses treinamentos, eu falo, olha, é legal entender de tudo que eu falo, dos códigos, não só para vocês usarem para vocês mesmos, mas também para terem uma leitura do outro a partir daí, né? O que é essa leitura do outro? Quando uma pessoa ela tem uma escolha a escolha da cor da gravata, ela tem a escolha da cor da camisa, ela tem a escolha da cor do terno, ou as mulheres, se elas vão de calça, se elas vão de saia, tudo isso não é uma escolha aleatória, tá? Pode até ser uma escolha inconsciente, mas para o meu observador, mesmo que ele não tenha noção disso, existem percepções diferentes. E isso é um ponto que eu queria deixar pontuar bem forte, realmente, para o pessoal que está aqui assistindo. Não é muito mais do que a questão de a gente se sentir bem, mas quando a gente fala do não verbal e de códigos, absolutamente tudo que eu uso, seja da cor, seja da forma da minha roupa, pode transmitir, podem ter elementos que transmitem mais proximidade, ou mais formalidade, ou mais casualidade. E mais do que nunca, são elementos que eu vou precisar usar, são ferramentas que eu vou precisar usar nesse ambiente virtual, né? A imagem, a gente não pode esquecer, o Ferreirinha, ele gosta muito quando eu falo isso, eu trato a imagem como uma competência, né? Uma das questões que você falou, se a imagem realmente ela era um diferencial estratégico, e absolutamente. Alguns anos atrás, se uma pessoa tinha uma formação, tinha uma boa faculdade, tá? Ou se ela tinha um segundo ou terceiro idioma, ou se ela tinha uma experiência de trabalho fora do país, ou se ela tinha um MBA, poderiam ser elementos de diferenciação. Hoje em dia, é muito mais fácil a gente ver muito mais gente com muito mais experiência. Então, é como se tudo isso tivesse virado commodity. E a necessidade realmente de eu ter uma imagem que projete confiança, segurança, que me deixe mais bonita, por que não? Né? Às vezes as mulheres elas trazem muito isso, que querem se sentir mais bonitas. Os homens muitas vezes eles falam que eles querem parecer mais profissional. Quando eu recebo o cliente na consultoria individual. Mas assim, por que não? O cliente, um dos benefícios é ficar realmente mais bonito, mais composto. Você bem sabe que a gente usa de cores que valorizam naturalmente cada pessoa, mas o uso da cor, existe um estudo e livros que são o quê? A psicologia das cores, né? Numa dessas minhas leituras, por exemplo, eu estava lendo que num tribunal, eu acho que em Dallas, existe um escritório, tá? Dentro da corte, que é para quê? Para vestir pessoas que tenham uma audiência, pessoa pública, tá? Que tenham uma audiência e que não tenham roupas para ir, porque você sabe que isso também é uma questão, né? O CNJ ou os tribunais, eles também recomendam sobre a vestimenta do público que vai participar de uma audiência, mas que é uma questão que os advogados também trazem, porque assim, às vezes a pessoa não tem a roupa para participar e você não pode negar para o cidadão comum o direito de ter acesso à justiça, de defesa, exatamente. Mas existe toda essa questão da roupa. Nesse tribunal, então, no Texas, Dallas, eles chamam de boutique,
que eles têm uma série de roupas que são roupas boas, que são roupas de marca, que tem advogados que falam, poxa, às vezes o cliente vai mais bem vestido do que eu. E que eles têm gravatas, têm os ternos e marcas boas, não é nada assim chinfrim realmente. Mas existem cores que não são usadas. Então, por exemplo, polarização, tá? Vermelho ou azul. A gente vê isso muito nos Estados Unidos. Democrata e republicano. Gravata vermelha ou gravata azul. Isso fica muito marcado. Né? E Sim. até nesse caso que eu comentei, eles falavam, olha, você não vai levar o réu que está sendo acusado de assassinato colocando nele uma gravata vermelha. Olha como o não verbal, ele age de uma forma subliminar, né? Se você tiver que ficar falando... E, na verdade, né, óbvio, o advogado, na hora da sustentação, ele vai claramente defender o cliente. Mas olha quantos elementos a gente pode utilizar e são os elementos da comunicação não verbal. Então, assim, isso é uma coisa que eu falei. Roupa, então, formato, tom de voz. Então, a mudança eu vejo numa forma de conexão, uma forma de não soar falso que eu estou em casa trabalhando de terno, mesmo continuando trabalhando com elementos tão formais e de absoluto sigilo que vocês realmente trabalham. Já que você pontuou muita informação, mas eu quero extrair, eu acho que alguns denominadores em comum com a palestra da live da semana passada com o Fê. Semana passada a gente fala de luxo, essa semana a gente fala de imagem, e as duas trazem duas palavras comuns, que nesse momento que a gente vive, eu acho bárbaro a gente citar, e devemos citar, que é conectividade, a questão da comunicação genuína e empatia, né? Sim. Eu acho que respondendo um pouquinho a pergunta do Ezequiel e somada à pergunta da Roseli Cardoso, qualquer comunicação hoje, no momento que a gente vive social, precisa, como um diferencial, ter essas três palavras. Conectividade, a questão da genuinidade, não sei se é um neologismo isso, mas acho que deu para entender, a questão da humanização, a questão de eu me adaptar até meu dress code para um possível cliente que eu vou visitar que tem uma condição socioeconômica menos generosa, digamos assim. Sim. E eu acho que a pergunta, Ezequiel, e também a Roseli fez uma pergunta muito pertinente. Ela falou que fez uma pesquisa e mais de 75% viam a necessidade e a segurança do advogado, do profissional do direito que estava do outro lado, trabalhar de social, terno e gravata. E aqui eu vou falar como consultor também de comunicação, como estudo, sou seu stalker aí nos seus trabalhos, mas acho que essa pergunta, essa resposta depende. Depende. Hoje, o cenário que a gente vive, Ezequiel, falando do escritório físico e digital, a gente percebe que o modelo de negócio jurídico mudou muito. Os tomadores de decisão nas empresas, eles estão cada vez mais jovens, mais disruptivos e ligando menos para as correntes do tradicionalismo do jurídico tradicional. Sim. Em paralelo, Roseli, depende se o profissional precisa usar ou não o terno. Qual é seu setor de prospecção? Se a gente está falando de bancos, se a gente está falando de um setor um pouco mais tradicional, que mesmo assim já está perdendo um pouco esse tradicionalismo, eu concordo. O ficou falando tanto, né? Do Exato. Bradesco, semana passada. Bradesco, Safra. Mas se a gente Exato. fala hoje no mercado que está super em alta, ainda mais com a questão dos altos índices de desemprego, empreendedorismo, a questão das startups. O Mark Zuckerberg, por exemplo, é dos profissionais mais milionários do mundo e é um moleque. Desculpa a palavra, mas é um moleque. Então vai depender também, Roseli. Não existe o certo ou o errado. Existe o que é exatamente a Jaque falou. É a conectividade, é o entendimento e a sensibilidade com quem você está dialogando. Aqui eu quero trazer outro ponto do seu discurso, a questão que você falou, a questão que você falou do caro. Eu acho que a gente tem que trazer, sim, as premissas do luxo, né? Elas são diferenciais estratégicos. Temos duas escolas aí que são referências, a escola italiana e a escola francesa, do grupo LVMH, só que tem uma palavra que é absolutamente, que vai na contramão do que a gente acredita. A imagem e o luxo não são supérfluos.
Coco Chanel falava que o antônimo, o contrário do luxo, não é a pobreza, e sim a vulgaridade. A gente pode colocar a mesma roupa e usar os mesmos acessórios em dois tipos de pessoas. Se uma tiver a educação, tom de voz, educação é uma coisa relativa, mas saber ouvir, tom de voz, um comportamento social que nós consideramos adequados, esses potencializadores do luxo vão trazer uma percepção. Se outra pessoa agora, que for um pouco mais, digamos assim, tiver um excesso de extroversão, que tem até trate as pessoas mal, esses mesmos signos do luxo vão trazer outra percepção. O luxo não traz sofisticação. Eu acho que os acessórios de poder e roupas de grife, como você pontuou, concordo, elas não trazem uma leitura de poder, de status. Eles apenas são potencializadores do que a pessoa genuinamente é. Empatia, cordialidade, educação. Quando você está nas suas consultorias, quando você está aí com um cliente, além do seu trabalho de consultora de imagem, eu vejo que você também vai ajudar o cliente a comprar as melhores roupas, adequação de cabelo, maquiagem, porque todos são signos. Tem uma confusão com a questão do supérfluo, Jaque? Existe ainda bastante. E assim, eu fico. Cada coisa que você fala, eu fico tentando fazer uma nota mental, porque eu tenho. Antes de eu responder, só um Vamos comentário. Lá. Quando eu vi também aquele comentário da Roseli lá na postagem, achei super interessante. E assim, nós estamos evoluindo com o tempo, tá? A gente hoje, mais do que nunca, é parte da história. Eu entendo que o setor jurídico como um todo, a evolução, se a gente pensa de cima para baixo, como eu falei, que existem códigos e recomendações que já vêm do CNJ, ou que às vezes eles passam para os tribunais decidirem, enfim, pode ser que leve mais um tempo até que isso efetivamente chegue até ali no dia a dia, né? Sempre começou, né, Bruno, de baixo para cima, no sentido que, assim, começou como uma demanda dos advogados por várias questões, seja pelo calor, pelo aquecimento, seja pela não necessidade de estar ali tão formal, mas eu acho que a gente vai ver isso ao longo do tempo e tem que ir adequando essa demanda. Quando eu li o comentário dela, eu lembrei acho que foi o primeiro livro que eu li há alguns anos sobre marca pessoal, personal branding. É um autor, o primeiro autor que começou a falar disso no Brasil. E ele fazia, para falar de marca pessoal, ele fazia exatamente essa comparação. Ele fala assim, olha, imagina que você fez alguma coisa assim, você está com um problema com a justiça e que realmente é uma questão que dali vai depender o seu futuro. Em que escritório você gostaria de chegar? Você chega ali afobado, você vai colocar sua vida nas mãos de um profissional que vai te salvar e que pode definir o seu futuro. Só que você chegou no escritório dele e você vê que assim, é um sofá, é de couro, mas o couro tá rasgado, amassou, tá velho. Você vê que tem umas revistas ali, poxa, mas tem a Veja do ano passado e tem uma revista meio rasgada. E aí ele chegou também correndo, esbaforido. Ele estava com a camisa aberta, ele não estava com a gravata, ele tirou a gravata, deixou ali na gaveta e colocou. E daí que ele foi abotoando, colocando o terno. Então, assim, como é que você se sente quando você está com as suas mãos, está com a sua vida nas mãos de uma pessoa e ela chegar assim? Ou você preferia ser recepcionado por um lugar que você chega e não é nada de luxo, mas é no limite, né, de um requinte que pode até te traduzir mais calma, te deixar mais tranquilo, um escritório que passe um pouco mais de formalidade, um escritório, um lugar que você sinta mais atenção, que você se sinta melhor atendido, que venha uma secretária te buscar para levar para uma sala, que peça para te servir. Então, assim, como é que a gente se sentiria nessas duas situações? Independente da competência de da habilidade técnica de cada um desses dois profissionais. Então, quando ela me falou aquilo naquele momento, que a maioria das pessoas ainda queriam ser atendidas, né, pelo profissional com o paletó e a gravata, me veio aquela imagem. E assim, não cabe a mim, como consultora de imagem, definir,
né? O que vai acontecer? O que eu tenho feito é acompanhar. O que eu falo quando eu vou trabalhar com algum cliente novo, um escritório novo, eu passo o que é o normal, o antigo normal, pelo menos, que a gente falava, daquele segmento. E aí a gente trabalha em função disso. Ah, não, no meu escritório a gente tem a Casual Friday, a gente tem Casual Summer. Uma queixa que eu tinha, tá, Bruno? As empresas, e não só as empresas de advocacia, os escritórios de advocacia, mas empresas no geral que colocavam a Casual Friday para os escritórios, eles tinham, eu falo, se eles pudessem, se arrependimento matasse. Por quê? Chegava na Casual Friday, o funcionário achava que a sexta-feira casual era o dia de estar literalmente relaxado, descontraído demais. Então, ainda é trabalho, né? Isso que eu falava no treinamento, ainda é trabalho. Não é que não é mais trabalho, é um pouco mais casual. Então, se você ia com o paletó, talvez você possa ir sem o paletó, talvez você possa ir, de repente, com um jeans escuro, né? Mas ainda é trabalho. Não é que você vai com uma roupa de lazer, não é que você vai com uma roupa de academia. E, curiosamente falando, apesar de também ser uma das profissões mais formais que existem, eu sempre ouvi muitas queixas nos escritórios, porque às vezes as pessoas não sabem, às vezes tem uma questão de vaidade que as pessoas misturam um pouco. Então, o brasileiro também, muitas vezes, não tem o hábito, e agora já chegando dentro de mercados luxo ou premium, que é um pouco mais abaixo, o brasileiro não tem o hábito de pensar que ele tem que comprar roupa boa para trabalhar, tá? Então, muitas vezes fala, não, isso aqui é para o trabalho, então, assim, não vou fazer um grande investimento para o trabalho. Muitas pessoas, elas pensam que elas vão comprar uma roupa legal para usar no momento do passeio, para usar no momento do lazer, para usar no momento de uma festa, sendo que o meu discurso é exatamente o contrário. Se a gente passa, né, e a maioria das pessoas passam, a maior parte da vida no trabalho, né, e se o trabalho realmente tem essa importância tão grande e principalmente traz a questão da minha imagem profissional, a gente tem que dar essa atenção tão grande para o trabalho, sim, principalmente porque às vezes a gente compra peças lá. Absolutamente. E muitas vezes as peças que a gente compra, quando a gente fala, Bruno, em peças que têm um valor agregado mais elevado, né? Não só, então, peças premium que custam um pouco mais. Por que elas custam um pouco mais, tá? Ou deveriam? Tecido, acabamento, corte. Isso é o que traz mais do que uma marca, tá, gente? Porque, falando a bem da verdade mesmo, como consultora, às vezes eu vou para marcas e eu vejo que, assim, isso aqui não parece que foi feito dessa marca, isso aqui não tem a qualidade. Às vezes tem muitas marcas brasileiras que querem se colocar como premium na precificação e no posicionamento de mercado e vendem uma peça de roupa que eu falo para o meu cliente que ele não vai pagar. Entendeu? Não vai comprar porque aquilo é só realmente no preço e no posicionamento, não é na qualidade. Então, o que a gente observa é que se ela paga a mais, tá? E realmente, por ser uma peça de qualidade, um tecido bom, um corte, um caimento, ela vai usar aquilo mais vezes, né? E realmente, quando a gente vê o custo-benefício de uma peça, eu não sei se alguém já ouviu a questão do custo-benefício, não é para eu saber se a peça é cara ou barata, não é simples assim. Eu faço uma relação de o preço versus o número de vezes e o número de situações que eu vou usar aquela peça. Então, se eu compro uma calça feminina de R$ 800, de R$ 1.200, ok, eu posso usar essa calça, se eu for usar uma vez por semana, tá? 4 vezes no mês. Ah, tá bom, não quero repetir toda semana. 3 vezes no mês. E essa peça ela vai ser lavada, mas como ela tem um tecido que é uma qualidade superior, ele vai aguentar mais lavagens. Então, eu vou usar essa peça, eu vou usar por 6 meses, por 1 ano. As pessoas usam peças por 1 ano, né? Homens, principalmente. A gente compra guarda-roupa masculino, e eu tenho um cliente meu masculino que compra peças a cada 1 ano, 1 ano e meio. Fala, olha, não quero voltar no shopping mais tão cedo.
Então, tem muito essa questão. A peça de luxo, eu coloco muito, e é a forma como eu vejo a maior parte dos meus clientes de ter o entendimento de uma peça mais cara ou de uma marca que tem esse valor agregado por todos esses atributos e não pela marca em si, né? São estilos diferentes de personalidade, pessoas que querem usar para mostrar a marca. E isso não é uma crítica, tá? A gente sempre procura fazer parte de uma tribo, né? Mas são motivações diferentes. Então, se eu quero fazer por uma marca, ok. Se eu não quero fazer por uma marca, tanto é que tem marcas de alto luxo, inclusive, que assim, você não vê o nome da marca, tá? Black Label. Então, é o que eu falo, só reconhece quem conhece. Então, às vezes, você vai usar que seja um relógio, que assim, muitas vezes ele nem vai ficar exposto. Se você tá lá com seu cliente, se você tá com a camisa. Então, às vezes, o relógio aparece um pouco ou não. Se a mulher ela vai usar uma bolsa, mas que ela não tem marca, mas o cliente pode reconhecer, isso pode ser um símbolo positivo que mostra que você está dialogando com o seu cliente, entende? Eu já ouvi muita gente dizer, né? Às vezes no mercado, se você vai fazer uma venda, se você aparentar que você precisa vender, às vezes você não consegue vender. A gente sabe que tem muito disso. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o símbolo funciona para isso. E em alguns casos, como a gente falou, como você falou, de ter um cliente de não ter uma posição tão privilegiada, às vezes, dependendo do que o advogado vai usar, muitas vezes o cliente não vai nem reconhecer. Às vezes ele é capaz de reconhecer que tem uma boa qualidade, mas ele não sabe exatamente uma marca, ele não sabe o preço que aquilo lá vai custar. Então, assim, sempre existe a simbologia, mesmo com essa questão de trazer para a gente essa confiança de eu estar bem vestido, né? Mas sempre por trás existe a simbologia disso tudo. E as marcas de luxo, não, foi perfeito, as marcas até... tinham tantas perguntas. Não, e o tema não vai vai puxando a o outra, tema não vai se exaurir em uma hora. Não É um vai. tema extremamente complexo e acho que gera interesse nas pessoas. Mas eu ouço muito o advogado falar, como eu faço para ter um bom marketing? O bom marketing começa com você. O bom marketing começa com uma boa apresentação, com uma boa imagem. Eu acredito também que muitos dos aspectos de um bom marketing, de uma boa imagem, são gratuitos, que é pontualidade, que é educação, que é saber ouvir, que é mandar um e-mail de agradecimento de uma reunião, né? Exato. E aí entrando um pouco nesses signos do poder. Eu acredito que tem que tomar um cuidado para não ser over, mas dependendo do seu público, exatamente, mas dependendo do seu público, eu acredito sim, principalmente o escritório que é B2B, que dialoga com o diretor jurídico, que são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, essa sensação do pertencimento e eu conheço o seu universo, isso ajuda também no rapport comercial, uma botoadura para os homens, uma camisa com uma entretela mais trabalhada, com uma botoadura dupla, um sapato legal. Se não tiver gravata, sempre os dois botões desabotoados, que é uma conduta aí social, de dress code. E isso que você pontua é muito pertinente. A melhor venda... Por favor. Não, pode falar. A melhor venda é aquela que você fala, posso te mandar uma proposta? Você não precisa falar, eu posso te mandar uma proposta. Você não precisa. Eu acredito que, como vender então, Bruno? Que utopia. Eu acredito que você tendo capacidade, domínio do seu negócio, do seu trabalho, atrelado a uma boa imagem, dominando o assunto, a exposição e essas boas práticas de imagem, elas corroboram para a pessoa do outro lado estabelecer um rapport, uma conexão. Olha que palavra-chave. A conectividade isso. E a pessoa se sentir na necessidade de adquirir o seu serviço. Eu acho que esse é o melhor produto e melhor formato de venda. Não sei se você concorda com o que eu falei, Jaque. E eu ia trazer perfeitamente isso. Quando você falou que assim, o advogado, então ele está com a botoadura, ou a advogada que está com a bolsa, ou é o sapato. Na verdade, isso pode gerar conexão com aquele cliente que está antenado. Então, é exatamente essa questão de conectar, de você saber. Olha de novo a questão da primeira impressão que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei que a gente se aproxima de quem é igual?
Sim, sim. É isso. Pertencimento social, sempre foi assim. Sempre foi assim. Estou entre iguais. E Estou o ser entre humano, e o iguais. brasileiro, a cultura latino-americana é uma cultura muito sinestésica. A gente é muito visual, a gente é de cheiro, tato. Tanto é que está sendo um problema do Brasil. O Brasil parece que está mais durando essa quarentena pela nossa Exato, sinestesia, pela questão da exato, proximidade, essa exato, dificuldade que a gente tem desse isolamento social, gente. Essa é a nossa cultura, seja para o bem ou seja para o mal. Essa é a nossa exato. cultura. Mas Aqui, já você que já, sabe que. Ah, por não, só, favor. e teve uma coisa que eu também queria ter falado e acabou passando, que você falou dos valores, né? Da genuinidade, você falou que a gente fala autenticidade, porque é o seguinte, foi por conta disso que em décadas passadas o marketing pessoal ficou mal visto, tá? Antigamente, Bruno, se você falava que uma pessoa era marqueteira, significa o quê? Significava o quê? Que aquela pessoa vivia de imagem, só fazia Uhum, ali o oba-oba e não tinha a competência ali para suportar. Gente, é uma coisa. A imagem ela nunca vai ser maior do que o conteúdo, tá? Só que assim, quanto mais alto vocês estiverem na sua carreira, ou quanto mais alto vocês quiserem chegar, mais a sua imagem precisa estar à altura de quem você é. Então, uhum. muitas vezes eu chegava assim, às vezes em públicos, e eu falava, olha, agora é sacanagem fazer isso porque o pessoal está no home office, né? Mas assim, você se olhando agora, a forma como você está sentado, como você está vestido, ela te representa? Ela traduz o melhor de você? Porque assim, o quão bom você Riquíssima. é, num primeiro momento, só você sabe. Então, assim, isso tudo te representa, o que você está, né, o que você está transmitindo, a sua roupa, o seu cuidado. Então, ela precisa. A nossa imagem é o que tem de mais concreto entre a minha personalidade e o que o outro vê. Só que ela precisa ser autêntica, porque eu posso, gente, através da imagem, construir algo que não é? Posso, tá? Os políticos estão aí para isso, né? A gente pode trabalhar com elementos, sim, para construir algo que não existe. A gente Uhum, uhum. pode treinar linguagem corporal. Eu fiz uma vez, Bruno, um curso que era os sinais da mentira, e que eu tinha um Uhum. monte de advogado, tinha policial lá, expressões faciais, tá? Que nos traem o tempo todo. E dentro do não verbal, eu trabalho, por exemplo, com a linguagem corporal. Então, assim, uso das mãos, você olhar o seu cliente nos olhos, o sorriso, como é que seu rosto, se ele transmite um entusiasmo. Então, isso tudo não deve ser forjado. Isso tem que partir do pilar da autenticidade. Se eu trabalho a imagem em cima de algo que não é autêntico, eu engano uma pessoa por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas não todo mundo o tempo todo. E Concorda? até, com certeza, eu acredito que até leituras mais profundas. Eu, por exemplo, tenho um problema de rosácea. Então, quando eu estou numa situação. É verdade, é verdade. Então, quando eu estou numa situação de extremo estresse e pressão, eu consigo me comportar com todos os atributos, todas as ferramentas, os mecanismos que você pontua. Só que a rosácea é algo Ela vem, fisiológico. é Então, fisiológico. exato. Então, o que eu Fisiológico. faço? Homens, eu coloco toxina botulínica para diminuir um pouquinho a marca de expressão e ela minimiza a rosácea. Eu acredito que essas ferramentas também que estão aí, a cosmiatria, E sudorese, por exemplo, tem gente que tem o suor suor na nervosismo. Eu ia camisa falar. e você consegue aplicar toxina nas axilas para diminuir isso, ou minimizar uma rosácea, que são aí signos, que são sinais que mostram que você está numa situação Está delicada. Então, às vezes, numa nervoso, está negociação, ansioso. seu tom de pele começa a Perfeito. corar, a pessoa do outro lado, opa, se a pessoa tem uma leitura um pouco mais profunda e um entendimento um pouquinho mais Sensível. sólido disso, ela vai saber captar isso, né? Jaque, vamos Bruno, lá. Para a gente outra finalizar coisa aqui, por simples, favor. está terminando, é unha roída. Quer, Absolutamente. quer mais do que. Absolutamente. Além de, na verdade, de ser uma parte da imagem que, assim, a gente fala de cuidados pessoais, mas se você observa que a pessoa tem unha ruída, é insegura, é nervosa, é ansiosa, um bom advogado, ou um bom negociador, ou um bom vendedor, que é o tipo de público com quem eu trabalho, ele consegue capitalizar em cima disso, tá? Absolutamente. Morder Como caneta,
São todos Gente, sinais assista, Poderoso Chefão, né? Assim, assista, uma lugares aula. de sentar na mesa. Gente, é muita coisa, é É muita uma... coisa. Então, como você falou, Não dá para exaurir o finaliza esse, tema. Não dá para exaurir o tema. vai longe. A gente recebeu bastante perguntas já, que vamos depois Sério? formatar, a gente vai responder todo mundo. Eu só queria que você. Tá bom. Eu assisti o curso da Jaque, mais uma vez parceira do Carlos Ferreirinho, um beijo, admiradora aí do Fê. Todas as nossas lives ficam no nosso IGTV, para quem não conseguiu acompanhar, assistir depois a Jaque. Jaque, você fala na Luxury Academy sobre o ABC da imagem. Eu acredito que o ABC da imagem ele vai conseguir resumir, passar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Fala um pouquinho com. Eu adoro as metodologias, eu acho que elas são muito didáticas para explicarem ferramentas e processos. Fala um pouquinho, dicas finais, como o ABC da imagem aplicado para os advogados, para a gente concluir, se é possível concluir isso numa metodologia, todo esse nosso papo aqui. Quanto tempo a gente tem, Bruno? Só para eu. Não que eu vou usar todo, mas só quero. 5 minutos, Jaque. Tá bom. O que é o ABC da imagem, gente? É a metodologia que a gente usa, é um termo que foi criado em inglês, então, na verdade, é o ABC, que seriam, na verdade, os 3 pilares da imagem, tá? O A é de appearance, o B é de, então, appearance, aparência, o B é de behavior, comportamento, e o C é comunicação, communication. Eles realmente resumem o que um advogado deveria olhar. Então, dentro de aparência, né, o que a gente vai fazer? Dentro de aparência, a gente trabalha com os pilares de tipo físico, estilo e cores. O estilo, ele vai comunicar o seu tipo de personalidade. Tipo físico e cores seriam mais como potencializadores de forma física, de beleza. Não que eles não transmitam imagens, porque eu também falei de psicologia das cores. Mas então, primeira coisa que vocês devem observar. Então, questão da aparência, de corpo, de cores que valorizam, principalmente no vídeo, estar bem no vídeo. Inclusive a questão da rosácea, Bruno, às vezes também, dependendo de cor que você usa ou não, ela pode aparecer mais ou não, né? Com certeza. O Então, branco é uma cor que eu usei hoje, mas ele intensifica isso. A minha noiva ela é dermatologista. Acho que ela está nos assistindo, ela vai querer me matar que eu estou usando branco e eu pensei depois. Mas então vamos lá. Então, ver a aparência, junto com a aparência, cuidados pessoais, tá? Então, o que é? Bom corte de cabelo, manter o cabelo em dia, para as mulheres se fazem coloração, sobrancelha, porque também pode deixar, a dermatologista também tratar isso, a minha até queria me tratar. A questão do botox, né? A gente pode paralisar, então tira a expressão facial, ou ao contrário, deixa a gente parecendo mais bravo. Então, cuidado com sobrancelha. As mulheres, é interessante ter esse acabamento da maquiagem, sim, tá? Cabelo para os homens, normalmente que tem mais curtos, né? Sempre manter aparado. Começou a tocar o colarinho, hora de cortar. Tirando agora que os salões estão fechados. Barba, também hoje em dia é possível, né? Antigamente não podia deixar. E por que era isso, Bruno? Só uma curiosidade. Claro. Quanto mais a gente deixa aparente, tá? É como se a barba ela fosse algo que escondesse. E nada que esconde era visto como bom, tá? Então, ela deixava aparente para a pessoa. Quanto mais ela pudesse ver, significa que era uma clareza, né? Hoje em dia, a gente já trabalhou em cima disso. Então, mas quem deixa crescer a barba também não é para deixar crescer aleatoriamente. Tem que manter o desenho da barba, tem que aparar, tem que lavar com produtos específicos. Especialização, exato. Aparência, então, aparência e cuidados pessoais. B, behavior. O que é, gente? Postura corporativa, não só em questão de etiqueta corporativa, mas como a nossa postura da nossa linguagem corporal. Tomar cuidado também, porque o nosso corpo, ele fala o que a gente está sentindo e o nosso cérebro, ele não mente. Por isso que tem aquele livro antigão do Corpo Fala. Se eu estou aqui ou se eu estou participando de um call e se eu começo a escorregar, e se eu começo a falar que eu tô cansado, né? Eu não tô passando atenção. Então, preciso transmitir atenção, principalmente com o cliente. Então, observar sua postura, seu comportamento, fala, comunicação, gíria, uso de gíria, cuidado com jargão. Já que o Instagram, infelizmente, vai cortar a nossa live, porque é 1h e 15. Vamos fazer outra. A gente vai ficar gravada, Juliana, no nosso IGTV.
Quero agradecer você muito, foi incrível. Pode me mandar Infelizmente, perguntas, tá? O Instagram vai fechar aqui, é uma pena. Quero Me convidar as manda pessoas. perguntas. Manda, a gente vai formatar tudo. Pode Quero mandar. convidar quem está nos assistindo para a próxima live, dia 18, com a Ivy Ferreira de Lima, ela é diretora de marketing do Matos Filho. E falar que a Jaque também, dando spoiler aqui, ela vai participar. Estou escrevendo um livro de marketing jurídico na prática, com cases, dicas práticas. A Jaque vai ser Já vai coautora do contar. capítulo Imagem Corporativo. Nossa, que Então surpresa temos. boa contar aqui. Olha, obrigada pelo seu convite. Não só da Imagina, live, do eu que livro. agradeço. Amei, adorei fazer, adoro esse público. E Gente, isso aí, vamos falar. Jaque, obrigado. Com certeza, eu acredito que esse tema a gente não conseguiu exaurir em uma hora. Tenho aqui 20 segundos finais, mas agradecer a sua simpatia, a sua energia, o seu conhecimento, que eu acho que foi muito rico para os nossos colegas aqui como diferencial competitivo, tá? E Muito você, obrigado. de verdade, sempre conduz muito bem, tá? Eu já Obrigado. tinha observado na anterior e isso faz muita diferença. Obrigada. Obrigado. Um beijo, gente. Obrigado. Beijo. A gente vai responder todas as perguntas. Tchau. Tchau.